Olá, seja bem-vindo ou bem-vindos a este vídeo. A paz de Deus para todos. Hoje é dia 29 de junho do ano de 2023 e vamos fazer esse vídeo aqui respondendo algumas perguntas. Eu queria ter feito esse vídeo, na verdade, mais cedo, mas hoje fiquei enrolado, não consegui fazer o vídeo, né? Então agora já é de noite, né? Aqui é a noite, né? Já vai se aproximando das 20 horas e eu tô aqui fazendo esse vídeo nesse horário. Pode ser que você vai ver esse vídeo à tarde ou pela manhã, mas eu fiz na parte da noite. Algumas pessoas, eu vi algumas colocações, né, sobre o meu vídeo anterior a respeito do falo da crise, né, dos problemas que nós estamos vivendo neste momento, problemas difíceis, muito difíceis, né? E algumas pessoas falam assim, não, tem que pregar. Eu acho que tá chovendo, gente, tá chovendo, começou a chuva, frio, o tempo virou, né? E vai virar, diz que vai fazer muito frio, né? Eu não sou muito chegado em frio, não, né? E já deu. Então, e as pessoas, não, tem que pregar ânimo, tem que pregar, não, você tem que pregar a verdade. A verdade. As pessoas, elas têm que se preparar para as coisas que vão acontecer. Não é enganar as pessoas, porque se você engana as pessoas, né, as pessoas, ela perde a confiança em você, né? Eu estava até vendo ali o vídeo do crítico, né? Não sei nem se tem a ver com isso, mas tem a ver com o assunto, mais ou menos, né? Ele diz que um ancião, né, pregando, o que fala mesmo aqui, colocando medo, né, nos irmãos e irmãs, nas pregações, né? E não é coisa para colocar medo, né? Ah, se você for embora vai acontecer isso, se você for, vai acontecer aquilo, o inimigo, a morte, enfim, né? E, infelizmente isso tem muitos que gostam de pregar assim, né? Coisa, é claro que uma pessoa, que não tem ainda uma firmeza né, no tocante à fé, no tocante à sua crença, ainda é como uma criança, né, ainda amamenta nos peitos, né, da mãe, né, ou seja, na igreja. Melhor ficar perto da igreja, melhor ficar mais quietinha ali, né? Não inventa muita moda não, porque ela pode se perder, né? E se a criança se perde da mãe, ela passa frio, passa fome, passa sede, o inimigo, né? O homem mau chega, né? O inimigo chega. Então, aqueles que não têm muita clareza ainda, uma firmeza sobre as coisas de Deus, sobre a sua necessidade de ter uma firmeza sem depender de ninguém, de nada, né, apenas de Deus. Se não tem essa clareza, não tem essa firmeza, né, então fica lá pertinho, fica na igreja. Esse daí que está mandando o povo embora, que eu vi ele agora dizer ali, por que você não deixa o povo embora? Não, ele tá falando, quem está falando na boca dele é Satanás, né? O povo precisa de estar perto de Deus, né? Se a gente está firme, está forte, está, né, tá se sentindo em condições de dar um passo maior, de ter uma, uma intimidade com Deus, uma relação com Deus, sem depender de outros, maravilha, né? Vamos para frente, vamos tocando, vamos desbravando a fé, desbravando as coisas espirituais, né? Agora, quando a gente não tem, é melhor ficar lá pertinho na igreja. O povo tem que ficar na igreja, né? Enquanto tem igreja, tem que ficar lá. Nesse tempo que, dentro dos acontecimentos que estão acontecendo e vão acontecer no mundo, né? No meio do povo de Deus, melhor dizendo, né? Deus há de preparar muitos ainda, né? Muitas coisas vão acontecer que vai motivar, que vai fazer com que as pessoas vá buscar uma intimidade com Deus, uma, uma particularidade, né?
uma particularidade, não sermos dependentes de outro para poder se firmar, para poder ficar de pé, né? Então, coisas vão acontecer, assim como na minha vida. Às vezes eu fico refletindo sobre a minha vida, sobre as coisas que aconteceu na minha vida, né? E eu vejo que foi essencial para que Deus, para que hoje, né, o Senhor tivesse me proporcionado assim, essa condição, né, de, de ter uma relação com Deus e ser uma pessoa sem nenhuma dependência de outro, de terceiro, para entender, para escutar Deus, para falar com Deus. Enfim, eu não tenho dependência de ancião, de cooperador, de pastor, não tenho dependência, não desrespeitando estes irmãos, né? Porque esses irmãos, muito precioso é esse trabalho, né? Infelizmente, eu preciso até dizer, infelizmente, muitos desses irmãos, acho que talvez até a maioria, né, não está fazendo o seu trabalho direito, né? Não está exercendo o seu ofício, né, o seu ministério da forma que deveria, mas é um trabalho importante, né? Então, o povo precisa sim da igreja, né? Esse irmão aí, não cabe a mim julgar, dizer se ele vai para o inferno, se ele vai para o céu, se ele vai. Quem vai falar isso aí é Deus, não é eu, né? Graças a Deus, Deus nem ouve o que eu falo nesse tocante, né? Quando se trata de julgar, né? A única pessoa que eu posso julgar de verdade isso é a mim mesmo, né? E me condenar pelas minhas faltas, os meus erros. Mas os outros, isso aí está na mão de Deus, né? Agora não é certo, né, esse irmão, que Deus ajude ele e que ele possa sair desse, né? Porque o trabalho dele não é bacana, não é legal, né? Tá espalhando as ovelhas aí. Tem muita gente, tem gente que está ali há muito tempo, não vem com história que lá não tem, que lá Deus não se manifesta sim. Sim. O Senhor chega ali, o Senhor fala face a face com o povo dele, né? Pode que não tenha falado com ele, porque talvez ele não tenha uma intimidade com Deus, talvez ele não tenha uma crença verdadeira com Deus, né? Mas aquele que tem crença, eu tenho crença, eu creio em Deus, eu confio em Deus, né? Então Deus se usou e podia ter se usado de outro lugar também, né? Mas foi ali que o Senhor se usou, né? E falou comigo face a face muitas vezes, né? E mostrou para mim o que iria acontecer e aconteceu, né? Agora ele, né, vai cuidar da vida dele com Deus, né? Então não concordo com o que ele está fazendo, para ficar muito mais claro, né? Está fazendo o povo prematuramente, embora tudo isso, tudo que está acontecendo já está previsto desde a fundação da terra, né, da fundação do mundo, já está previsto. O Senhor já previa tudo isso. Nada que está acontecendo porque, olha, aconteceu, foi um erro de cálculo. Não teve erro de cálculo. O Senhor não erra cálculo. O Senhor não erra cálculo, né? Então, a única coisa que eu, diante disso tudo, eu gosto de apresentar, né? E esse daí deveria escutar também, e os irmãos da congregação quem ele tanto fere também deveria escutar, que nós deveríamos. Eu vi um outro vídeo dele hoje também, um vídeo, eu nem vi todo, né? Mas eu vi alguma coisa, como esse também eu não vi todo ainda, depois eu vou até olhar melhor. Hoje está um dia meio atarefado para mim. E os irmãos, né, ali no Brás, né, na Cracolândia, parece que é na Cracolândia, se eu não me engano, né? Enfim, lá levando comida, fazendo a comida, levando. Boa coisa né? Porém, não é só isso. Tem que ter uma continuidade. E não é só ali, né? Eu acho, e vou dizer até mais, eu acho que nos tempos que nós estamos vivendo, essa é uma ideia, a igreja tem condição de fazer isso.
O tempo que nós estamos vivendo, vamos viver pior, gente. A igreja, ela deveria tentar fazer alguma coisa tipo cooperativa. Não é um negócio. É tipo lá não tem o salão de costura que faz isso e aquilo. Até ensina algumas irmãs. Tem, não tem? Que coisa boa. O povo está sem renda, muita gente sem renda, né? A igreja, ela poderia de alguma forma, isso em todas as igrejas na região, criar alguma coisa para ensinar alguma atividade para a pessoa que às vezes tem até uma profissão, mas a profissão não está dando assunto. Criar alguma coisa que tenha alguma atividade. E dessa atividade produzir alguma coisa, né? E produzir e outro grupo faz a venda daquilo, né? Traz os recursos e divide. Olha, nós trabalhamos, de repente dá para alimentar aqueles que estão necessitados. Dá para pagar a conta de luz de alguém que está com a conta. Assim, não estou dizendo que é exatamente assim. Não é é coisas para se estudar. Nós precisamos fazer alguma coisa pelo povo. E nisso tudo trazer o povo para perto, né? Trazer para perto, deixar os irmãos e irmãs, as crianças sempre muito perto. Não com, sabe, vamos fazer café da manhã, tudo bom, não sou contra nada disso, vamos fazer ensaio, tudo isso, mas tudo isso é muito cansativo, é muito repetitivo também. As pessoas precisam fazer alguma coisa que motiva elas, né? Que tenham uma motivação, né? Precisa ter uma introdução no meio do povo, né? E eu acho que a igreja precisa fazer isso, porque se não fizer isso vai ficar na mesmice. É melhor fazer algo que pode dar certo. Não estou dizendo que é exatamente desse jeito, que claro que tudo isso precisa ser estudado e ver qual é a melhor forma, né? É melhor fazer algo que pode dar certo do que ficar na mesmice. Na mesmice nós estamos perdendo. Nós estamos perdendo. O povo está indo embora. Está faltando amor, né? Palavra. Eu tenho uma certeza, assim, que tem a maior parte dos irmãos não sabe nem o que vai pregar. Porque fica com uma coisa que o rapaz fala aí, que esse irmão fala, e é uma verdade, né? Fica profetizando o que não é para profetizar, né? Não é para profetizar. Nós temos que preparar, irmão. Nós estamos em guerra aqui. Eu estou em guerra. Eu estou em guerra. A minha situação também é difícil. Talvez melhor do que muitas pessoas, talvez. Mas a minha situação é difícil, né? Mas eu estou aqui dizendo que Deus é bom. Eu estou dizendo que Deus é bom, que Deus e é mesmo, né? Eu estou fazendo prova do Senhor todos os dias, né? Quieto, calado. Mas Senhor, está aqui, eu estou na tua mão. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que pregar ao povo. O povo confia em Deus, pá. Ó, se tu morrer de fome, tu morra, mas tu tem que confessar o nome de Deus. Porque eu posso morrer, eu posso perder, eu posso ser derrotado, eu posso ser destruído, mas o nome de Deus eu tenho que confessar, ué. Nós temos que ter muito claro o que é salvação. Eu acho que tem poucas pessoas preparadas para falar o que é salvação, o que é a vida lá. Só fala salvação, mas o que é essa salvação? Então a igreja também, sabe? E aí fica na profetal, porque Deus vai aparecer, porque vai aparecer ó, daqui a uma semana, daqui não sei o que, daqui, e porque vai ter prosperidade, porque vai não sei o que, porque é tanta coisa. É tanta coisa profetizando, quando na verdade aquilo ali não é revelação. Não estou dizendo que não pode ter alguma revelação. Pode ter alguma revelação. Mas no geral, não é uma revelação, né? Então está precisando chegar e conversar, a igreja começar a conversar, os irmãos do ministério precisam começar, né? Aí a gente fala, por exemplo, eu estou falando, eu não sou ninguém mesmo, eu não sou ninguém, mas eu sou uma pessoa. Eu sou uma pessoa, eu tenho minha personalidade própria, minha identidade, né?
os meus próprios pensamentos. Eu não estou falando aqui, não estou magoando ninguém. Eu não estou destruindo, não estou ofendendo ninguém. Né? Se como diz, tinha um irmão falecido já, que ele dizia, eu aprendi isso com ele, eu não sabia, ele que me ensinou isso. Era porteiro da igreja, né? E eu gostava muito de conversar com ele. E ele dizia assim, irmão, o que é bom nós coloca no bolso costurado. E o que é ruim a gente bota no bolso furado. Né? Eu nunca sabia. Mas eu guardei isso que ele falou pra mim. Falava algumas vezes, né? Eu sempre conversava com ele. Então, se o que eu falo não é bom, larga pra lá. Larga pra lá. Agora não é ofensivo. Não é algo para destruir, para dividir, para fazer mal a ninguém, fazer mal à igreja. Muito pelo contrário. Né? O que está dentro daqui do meu vídeo, dentro da minha fala, é construir, é corrigir, é melhorar. Talvez eu esteja sendo precipitado em algumas coisas, talvez, mas nós precisamos fazer alguma coisa. O povo precisa entender, né, a razão da vida, a razão, né, desse mundo que nós estamos. O povo está indo para a igreja sem saber por que vai para a igreja. O povo está indo para a igreja para buscar arroz e feijão, para escutar uma palavra de que amanhã vai ter arroz e feijão. Apenas isso, e não entender exatamente o que é Deus, saber o que é Deus, confessar o nome de Deus, né, lutar por Deus. Né? Um soldado vai para a guerra, ele até morre na guerra, mas ele vai ali e ele tem na mente assim, tanto que vai aqui no ombro dele a bandeira do país dele. A bandeira do país dele, ele ama aquela bandeira. E nós estamos amando Deus porque quando acontecem as provas na nossa vida, a primeira coisa que nós fazemos é abandonar Deus. Então nós não amamos a nossa pátria, o nosso Deus, a nossa pátria celestial, né? Começamos, esses dias atrás aí, aconteceu algumas coisas comigo, algumas dificuldades, alguns problemas, eu comecei a questionar Deus, falei, Senhor, eu assim, fui questionando o Senhor, aí eu fui congregar, né? Fui congregar depois, alguns dias depois de falar, cheguei lá, Senhor, me perdoa pelo que eu falei, me perdoa, Senhor, eu não sabia o que estava falando. E não sabia mesmo, às vezes a gente sabe, mas no momento a gente esquece, né? Basta a prova chegar, né? Então, e Deus sempre vem ajudando, sempre vem fazendo, né? Vem fazendo, a gente não fica desamparado por Deus, né? Então tem alguma coisa que a igreja precisa se melhorar, nós precisamos se melhorar demais. Né? A igreja fica muito ali focada nesse negócio. O povo já está oprimido. O povo está oprimido. Entendeu? Não vendo condições para arrumar a sua situação. E vai ficar difícil cada vez mais se a gente não ensinar isso para o povo, ensinar a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se nós não ensinarmos isso, aqueles que têm uma verdadeira consciência a respeito disso, e não ensinar, e começar a motivar, precisa criar alguma coisa para que o povo possa se inteirar e interagir, né, a respeito disso. Né? Começar a enxergar, começar a ver. Né? Agora, nós ficamos sentados no banco da igreja, tão oprimido, o povo está tão oprimido, né? Tão necessitado. E aí fica ali, porque se você for sair, porque se você for fazer isso, porque se você não largar o pecado, porque se você não fizer... Não fica um dentro da igreja, irmão. Não vai ficar um dentro da igreja. Vai todo mundo né? É claro que tem que ensinar, mas vamos ensinar praticando amor, né? Fica mais fácil, né? Fazendo
um movimento de fraternidade dentro da igreja, fica tudo mais fácil, né? É isso que precisa ser feito. E agora, vai falar mentira? Não, vai falar a verdade. É a verdade. Tem que mostrar pro povo o que é que está vindo aí. Mostrar pro povo que Jesus também está vindo aí. Né? Mostrar pro povo que o fim está chegando. Está chegando, tudo isso está acontecendo porque está chegando. Né? Alguém olha assim, consegue ver alguma coisa de boa? Não tem nada de bom para acontecer, não. O que vai ter, eu até já falei em alguns vídeos, que eu acredito. Né? Nós estamos indo para uma condição de um país que está tentando proporcionar e vai conseguir gerar emprego para o povo. Porém, não tem nada dizendo que o povo vai prosperar. Não, o povo vai comer o pão de cada dia. Ainda tem que dar graças a Deus que nós somos, pelo menos aqui no Brasil, somos um povo de um país farto de tudo. Tem muita comida, tem muita água, tem muito tudo. Isso é um privilégio para nós. Então, por conta desse privilégio, nós vamos conseguir comer, nós vamos conseguir beber uma água, nós vamos conseguir ir indo. Mas a opressão vai estar aí, né? Por conta da oscilação, né, dos mercados, que vai vir aí com todos esses conflitos e guerras que vai acontecer e já está acontecendo. A moeda não vai chegar num patamar de folga para o povo, vai ficar cada vez mais difícil. As empresas, se elas não se adaptar, elas vão quebrar. Porque uma empresa que tem lá 20 funcionários, né, de repente ela não vai conseguir manter aquela estrutura para ter 20 funcionários, para ter isso, para ter aquilo, para ter aquilo outro. Não, talvez ela vai ter que enxugar aquilo de tal forma, né, que para que não tenha muito custo, para que ela consiga se manter, talvez mudar do lugar onde está as empresas para um lugar mais barato. Tudo vai começar a se refazer, né? Por exemplo, o cara paga aluguel de uma empresa, vamos dizer lá, vamos falar um número qualquer aqui, R$3.000, né? Ele vai ter que ir para um de 1.500. Ele vai ter que se arranjando. Por quê? Porque aquele que está alugando para ele por 3.000 não vai querer alugar para ele por 1.500. Então ele vai ter que sair. Aí aquele que alugava por 3.000, para colocar o outro lá, vai ter que se sujeitar a 1.500. É isso que vai acontecer, gente. É isso. O mundo ele vai estar passando por uma transformação. Todo mundo vai ter que se arrumar, se organizar, né? O cara que paga lá, que tem um custo de vida lá, meu custo de vida é 5.000, é 6.000, é 7.000. Não paga mais. Não paga. Nós estamos, sabe o que estamos fazendo? Nós estamos no camarote, assim, olhando a nossa queda. Né? Ou a gente se mexe, ou a gente vai perecer. Entendeu? Então, é importante tudo isso ser ensinado, tudo isso ser mostrado. Né? Nós vamos conseguir vencer? Vamos, se a gente enxergar, se a gente colocar Deus no primeiro plano. Deus ele vai movimentando. Nós vamos fazendo a nossa parte e Deus vai movimentando os corações, as coisas, para que tudo vá bem na nossa vida. Quando fala assim, vá bem na nossa vida, não quer dizer que nós vamos prosperar, que nós vamos acontecer. Esquece isso aí. Eu já falei tantas vezes isso. Prosperar, ganhar dinheiro, ter patrimônio, alguma coisa, né? Um fluxo de dinheiro, de alguma coisa, é para poucos, né? Pelo menos eu estou falando do povo de Deus. O povo de Deus, quem tiver isso, é o fiel depositário. Nada é dele. Os que não entender isso é o que significa que ele não entendeu ainda a obra de Deus, a graça, as coisas espirituais, ele não entendeu. Então ele está sujeito às coisas dessa terra. Ele vai perder. Ele vai levar tombo. Entendeu? Tombo em cima de tombo. Né? Porque está com o coração nas coisas materiais. E ele tem que tomar até cuidado. Porque
Porque as pessoas que, quando a gente tem uma preparação espiritual, a gente, você quebra, fale, tem prejuízo, não sei o quê. É ruim tudo isso daí? É, mas você vai passando. O cara que não tem preparo, ele já dá logo um AVC, ele já dá. Não que o preparado não possa dar um AVC e um infarto também. Né? Pode, né? Dependendo do momento, da saúde que está a pessoa, ele pode levar um choque, sabe, uma pressão, alguma coisa, né? Momentânea e ter. Mas é mais fácil aquele que não entende as coisas, que está ali no negócio, não sabe, não tem uma direção de Deus. É mais fácil esse daí infartar, morrer, ficar entrevado. É mais fácil, né? Entendeu? Então, nós precisamos entender essas coisas. A igreja precisa entender isso, né? Precisa a igreja começar a fazer as coisas da forma certa, né? Então, isso aqui não é ataque à igreja, crítica, é até uma crítica, tudo isso é crítica, mas uma crítica construtiva, né? E, infelizmente, nem todos pensam assim, mas também eu não posso fazer nada, né? Muitos querem que fique em silêncio, que fique quieto, mas qual é o motivo do silêncio? Por quê? Né? Eu já logo questiono isso. Por quê? Para quê? Né? Então é isso daí. Acho que talvez eu teria mais coisas para falar, mas o que eu senti foi isso daí, de falar isso, né? Que Deus nos ajude, cada um de nós, para que nós possamos vencer e alcançar aquilo que nós estamos buscando, né? Que a nossa busca, né, ela possa ser. Eu vi ali uma pregação, não sei de quando que é isso, do irmão Cláudio Massola, falando de prosperidade, né? Que é invista em Deus, invista. Que o cara ali falou que é coleta, às vezes nem é isso que o irmão está querendo falar, né? Mas eu estou pegando esse gancho aqui para dizer assim, a gente não deve focar nada, sabe? Para adquirir lucros, sabe? Para adquirir riqueza. Acho que o homem de Deus, o homem, aquele que é um verdadeiro mesmo espiritual, que está buscando pelo menos isso, né? Uma espiritualidade, deve se apartar um pouco desse negócio de materialismo, sabe? Se é um pouco não, se apartar mesmo do materialismo, lutar por um meio, por uma condição de sobrevivência, né? Um modo de vida, lutar, né? Mas que a nossa luta, né? O que nós somos, aquilo que nós nos transformaremos ou nos transformamos pela nossa luta, pela nossa busca, pelo nosso trabalho, que possa ser direcionado para Deus, né? Para o nosso próximo. Deus, não adianta eu pegar aqui, né? Ó, eu ganhei, tem uma porção de dinheiro aqui, um boletim de dinheiro. Nossa, senhor, toma aqui, isso aqui é teu. Não. O senhor não, lá não tem nem bolsa no céu, né? O senhor não quer isso, o senhor é o próximo. É o próximo, nós temos que investir no próximo. É no próximo que nós temos que investir, né? O homem e a mulher, a criação de Deus, tem que saber. Ali veio o homem de Deus, olha, trouxe isso aqui para mim. Olha, eu estava com fome, aquele homem de Deus ali, ele veio, né? As nossas palavras tem que ser palavra de homem e mulher de Deus, né? De pessoas espirituais, para que aquele que recebeu ele possa saber aquele ali é da parte de Deus, né? Então é isso daí, não é? Há muitos, tem que dar coleta na igreja. Não tem que dar, a igreja tem que se manter. Se manter. Não vejo mais necessidade do que isso. Hoje, assim, eu sinceramente aqui, não tenho nada para esconder de ninguém. Eu sinceramente, eu não sou nem um pouco a favor hoje de construção na igreja. Nem um pouco a favor, né? Com algumas exceções, né? Algumas poucas exceções. Não sou a favor, acho que hoje nós não estamos mais em tempo disso, né, de construir igreja. Daqui a pouco não vai ficar pedra sobre pedra, né? Agora nós podemos, no que tem aí, a gente pode ir se virando com isso, e ainda tem demais, né? Nós vai se virando com o que tem, né? Mantendo sem muito investimento, mantendo sem muito investimento o que tem. Porque agora nós estamos no tempo de investir nas pessoas. É nas pessoas, é no nosso próximo, é nos nossos irmãos. É ali que tem que estar o esforço da igreja,
né? Não em construção, não estamos precisando disso agora. E não vamos precisar mais, né? Parece, quando eu vejo que fica ali batendo na mesma tecla ali, né? Aí eu começo a duvidar de um monte de coisa, sabe? De muita coisa. Eu já começo a... Porque não é possível que homens de Deus não tenham uma... É possível, eu sou quem sou eu, não sou nada. Agora tem gente que está desde quando é das fraldas dentro da igreja, está de cabeça branca e não sabe que Jesus está vindo aí? Não está vendo que Jesus está vindo aí? Não sentiu ainda? Tem alguma coisa errada. Deus seja louvado.